galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje quero comentar sobre vários assuntos com vocês. Falar rapidamente sobre o que está acontecendo na Bahia, falar um pouco mais sobre a pandemia, falar sobre essa chapa Lula e Alckmin, que agora tem ministro do STF observando de perto, inclusive aposta que essa chapa deve sair do papel. Quero falar sobre Sérgio Moro, quero falar sobre o governo federal, algumas coisas interessantes, boas notícias relacionadas aí a algumas movimentações de Bolsonaro. Só que no vídeo de hoje, em especial, quero trazer umas coisinhas que não chega a ser um dossiê, mas uma análise mais profunda do ano de 2022, que, além das eleições, já nos aguarda com algumas coisas que são bem relevantes. No âmbito do Congresso, temos alguns projetos de lei que vale a pena prestar atenção, que podem não só impactar a economia, a vida dos brasileiros, como as eleições de 2022. Dessa mesma tomada, irão acontecer no ano que vem alguns julgamentos no Supremo, inclusive já estão marcados, já tem data. Quero comentar com vocês, falar do que eles se tratam, quem é o relator, algumas coisinhas. Quero trazer alguns números que envolvem várias situações, envolvem inclusive partidos, fazer uma análise das últimas décadas. Isso daí, inclusive, pode ter uma repercussão nas eleições de 2022. Quero falar sobre as eleições em si, alguns temas que devem rondar a vida e os discursos de vários dos candidatos e como isso pode impactar, o que pode mudar em relação às eleições que tivemos em 2018. Por exemplo, em 2018 se falou muito sobre corrupção, Lava Jato, renovação. 2022, eu acho que esses temas também podem reaparecer, mas será que teriam a mesma importância? Seriam menos importantes, mais importantes? Seriam abordados sobre outro viés? Enfim, tem muita coisa, quero comentar com vocês. E já vamos começar aqui sobre as questões das chuvas na Bahia. Vejam só. Uma foto aqui, eu acho que fica bem claro o que está acontecendo. Vocês podem ver. Cidade tomada, assim, tá basicamente inundada, a cidade como um todo. Tem vídeos rolando nas redes sociais, um vídeo aí trágico, mas ao mesmo tempo reconfortante. Um senhorzinho foi salvo aí por um abrigado, o pessoal chega em um barco, uma espécie de uma lancha, na casa do senhor, o senhor sai. Ele só conseguiu salvar a própria carteira. É uma situação realmente assim, de calamidade pública, triste, ainda mais nesse período. Questões econômicas, acontecendo no Natal. O Brasil, né, a gente vem vendo a economia ainda tentando retomar como um todo. E sobre esse tema, Bolsonaro, ele se posicionou já na manhã de hoje, 5h47 da manhã, lá no Twitter, o presidente fala o seguinte: as fortes chuvas voltaram ao sul da Bahia. Continuam na região todos os meios do governo federal na desobstrução de rodovias, distribuição de alimentos, resgate, antecipação do fundo de garantia, etc. Na região estão os ministros da Cidadania, o João Roma, e do Ministério do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho. O governo federal está tentando lidar com a situação, mas é uma catástrofe natural, é uma situação complicada. Enfim, espero que os meus conterrâneos, o povo baiano, consiga sair dessa e se recuperar, porque a situação não está fácil. A situação no sul da Bahia não está fácil. Mudando aqui já de assunto, falando sobre a pandemia, tem algumas coisas que eu quero destacar para vocês. O Jornal Nacional, aí o William Bonner, vem a público falar da importância das questões que envolvem a imunização, o reforço. Não, tem que tomar o reforço e tudo mais. Fiz lá um quadro. Não vou dar play aqui no vídeo, mas durante essa... Não chega a ser entrevista, né? Mas assim, essa notícia, após o William Bonner falar, eles traziam um médico, mas antes de mostrar o médico, assim, aparece uma imagem que tem uma repórter do Globo sentada, olhando para a TV, sozinha, de máscara. O médico tá sem máscara. Assim, eu não sabia que ela tinha que se proteger da TV, mas o que importa é criar essa aura, né, de meu Deus, olha só o que está acontecendo. E eu fiz questão de trazer isso, por quê? Esse assunto a gente já sabe qual a opinião da Globo, já sabe o que a imprensa pensa como um todo, só que o William Bonner, mais uma vez, ele não só fala do quadro da pandemia, só que ele fala na disparada dos casos de gripe. A gente vem falando assim já nos últimos dias que olha o discurso da gripe tomando conta. Uma coisa que sempre foi normal no Brasil, né? Todo mundo já ficou gripado, agora, olha a gripe aí vindo, cuidado. Olha só, esse discurso ele vem crescendo. Essa mesma tomada, de forma similar, veio a Mônica Bergamo ontem e falou o seguinte, nas últimas horas, recebi a notícia de dezenas de casos, inclusive de pessoas muito próximas. Eu recebi isso nas últimas horas, logo após o Natal.
sendo que a imprensa, o pai do Guilherme Boulos foi na CNN, a gente trouxe no vídeo ontem falando que essas festas de Natal e de Réveillon são indesejáveis, né? Porque mais do que 5, 6 pessoas é muita aglomeração, só vai agravar o quadro que nós já estamos vendo. Olha o que vem sendo fomentado. Eles vão tentar fechar o Brasil em 2022. Internações de UTI subiram em São Paulo. Ninguém mais quer dar má notícia, nem ouvir. Isso, porém, não altera a dura realidade. E a narrativa segue crescendo. Precisamos fechar o Brasil. Outro ponto que vem sendo discutido bastante é a questão que envolve a Anvisa e as crianças. Vocês sabem do que se trata. Quero trazer uma matéria, um congresso e deixar uma pesquisa, mas que vocês com a própria imaginação já vão conseguir imaginar. Vejam só. A matéria fala o seguinte, que a Sociedade Brasileira de Pediatria rebate a fala do Marcelo Queiroga, do ministro da Saúde. A SBP divulgou um manifesto contra a minimização dos efeitos da questão da pandemia, né, em relação às crianças e defendendo a imunização como um todo. Aí o pessoal resgatou um congresso recente da Sociedade Brasileira de Pediatria, está lá, o 2º Congresso Brasileiro de Pediatria Online. Quando você vai na pasta e você olha, por exemplo, os patrocinadores, e por isso que eu fiz questão de trazer aqui ó, Cadê? Patrocínio Ouro. Imagine quais empresas estão patrocinando. Pensa assim, quais empresas você ia ficar um pouco incomodado? Vale a pena você olhar. Não vou trazer aqui por algumas razões, creio que vocês devem entender, mas é aquele típico assunto que eu fico assim, cara, isso aqui tá meio estranho, muito estranho. Inclusive o Francisco Cardoso, aquele médico que vocês devem conhecer e que junto com o Ricardo Zimmermann foram na CPI, o Renan Calheiros fugiu, não ficou para ouvi-los. Ele questiona, né, pô, agora que tem certos patrocínios e tudo mais, a Sociedade Brasileira de Pediatria resolve se posicionar, sempre estiveram calados os últimos meses que se passaram, e agora, do nada, querem vir a público para dar pitaco. No mínimo estranho. E sobre a pandemia, esqueci de falar, isso aqui eu devia ter dado destaque já na introdução. Olha quem está de volta. Luciano Ayan, ele mesmo. Agora com o nome oficial, Carlos Afonso. O Eli Vieira trouxe essa postagem, falando algumas coisas bem interessantes do Ayan, que mostram, na verdade, que o Eli conhece o Ayan de longas datas. Isso daqui, assim, eu me debrucei sobre isso, acho que uns 2 anos atrás. Mostrei algumas postagens do Luciano Ayan na época do Orkut. O Ayan é uma figura tão conturbada que as próprias pessoas já têm salvos alguns registros, algumas discussões que ele fomentava na época do Orkut, para você sentir o drama desse cidadão. A gente comentou no vídeo de ontem sobre o discurso do Leandro Carnal, inclusive é um vídeo que está rolando nas redes sociais, já tem alguns dias, que ele fala da necessidade de criminalização, tem que criminalizar e punir quem defende determinados tipos de discurso relativos à pandemia. Vocês devem imaginar sobre o que a gente comentou no vídeo de ontem. Aí o Luciano Ayan, ele vem nessa mesma linha. Só que diferente do Carnal, que é só um filósofo, o Luciano Ayan é o guru do MBL. Tem políticos que seguem as ideias do Ayan. Vide o que o Frota fez, o que a Joyce fez durante a CPMI das fake news. E o Ayan fala o seguinte, uma coisa que eu discordaria de Carnal é a questão do dolo. Líderes e auxiliares que propagam o discurso anti possuem dolo, pois propagam uma crença em que não acreditam. O cidadão comum, muitas vezes, acredita de fato. Então, assim, o cidadão comum, ele define alguns temas porque ele é uma simples vítima. Ele acredita no que ele está falando. Mas políticos, líderes, auxiliares, esses têm que ser punidos, né? O Ayan não é besta. Aí vem um cara falar o seguinte, tem gente que discute essas questões de forma totalmente honesta. Eli Vieira, Paula Schmidt, me parecem que fazem isso. Tem médico que estuda todo dia o assunto e também tem posições de dissenso. O que Carnal sugeriu seria a prisão de gente séria e honesta, ditadura mesmo. E o Ayan fala o seguinte, fabricar pseudociência para enganar pessoas. Acusando o Eli Vieira de fabricar pseudociência, juntamente com a Paula Schmidt. E o Eli responde o seguinte, Luciano Ayan, vim te agradecer pelo presente de Natal.
Muito obrigado. Vê o criacionista com quem eu tretava no Orkut insinuando que quem propaga pseudociência sou eu, me rendeu uma gargalhada gostosa que desceu muito bem com a cerveja. Feliz Natal. Por mais que eu ache que o Eli Vieira conheça o Ayan de longas datas, eu acho que ele não acompanhou de perto o que aconteceu durante a CPMI das fake news. O Luciano Ayan, para pagar esse tipo de discurso, para mim só parece que ano que vem, quando a CPMI das fake news voltar, que ela vai se debruçar sobre o tema da pandemia, mas sobre outra ótica, não a ótica que foi contemplada durante a CPI lá do Randolph, do Renan Calheiros, do Omar Aziz. Eu não me surpreenderia se o Ayan já tivesse com aquele dossiezinho todo pronto para querer criminalizar várias pessoas que, por coincidência, creio que todas serão de direita, né, e apoiadoras do governo federal. Vocês duvidam do Ayan? A gente acompanha de perto, a gente sabe que esse rapazinho é capaz. Vale a pena prestar atenção. O Ayan, a gente sabe que aí, né, é o líder, um dos líderes, um dos gurus do MBL. E falando neles, vejam só, mais uma vez, gente, isso daqui não dá pra acreditar. Pessoal, esse print aqui que eu bati, ele não é montagem nem nada. Ó. Essa linha aqui é a linha normal do Twitter. O Twitter me recomendou 2 posts em sequência. Não é assim, tem um post, aí vem várias coisas, aí depois outro post. Sabe quando você passeia no Instagram, nas redes sociais, que aparece lá, post patrocinado, propaganda, uma recomendação? Não, aqui é um abaixo do outro. Eu volto a falar, o Twitter, ele não me recomenda nada do Lula, nada do PT, nada do PSOL, nada do Centrão, nada de Bolsonaro, nada dos apoiadores do governo. O Twitter só me recomenda conteúdo ligado a Sérgio Moro. Seja ele do antagonista, seja ele do MBL. Isso aqui tem algo muito estranho que está acontecendo. São dias e dias de forma consecutiva, várias pessoas reclamando nas redes sociais. E você vê que os temas são os mais diversos, ó. Automóveis. Pazuello circulava de moto à meia-noite na Praça da Bandeira. No fundo, é um homem solitário. O que é que isso aqui tem a ver com tema automóvel? Aí vem o Kataguiri, muito mimimi de metaverso e nada sobre a data de lançamento de Sword Art Online. Beleza, franquia de entretenimento. Esse aqui até que vai. Agora, por que o Twitter fica me recomendando isso? O perfil aqui Carapuça fala mais uma vez, ó. Que feio, depois de tanto reclamar do Twitter fazer propaganda direta e descarada do time do Moro, lava-jatistas, mais MBL, mais antagonista, agora fica procurando vínculos entre pessoas para fingir que não está fazendo propaganda. É aquele caso que eu digo, nenhuma pessoa curtiu, nenhuma pessoa compartilhou, mas o Twitter fica mandando para você, mandando Renan Santos. Os petistas estão animados e saidinhos para 2022, lixo que são, blá blá blá, tititi, falando do Lula. Aí você vê aqui, ó, credo Twitter, empurrando os antas de novo. Também empurrou o MBL, ó. MBL, deixa todos Feliz Natal. Só as pessoas que... Nenhuma interação e o perfil aparece. Esse daqui foi similar comigo. Você vê, ó, entre uma postagem que o Carapuça segue, que era o Flávio Garagem, uma postagem do Cláudio Dantas, aí tem uma postagem de uma pessoa que ele segue, depois mais uma postagem recomendada do antagonista. Seriam esses os robôs do Sérgio Moro? Isso aqui é extremamente... Assim, isso aqui me preocupa e até agora eu não vi ninguém questionando. Eu tenho certeza que se isso daqui fosse algo de apoiadores do governo, a esquerda já tinha nada acionado metade do Brasil, metade dos tribunais TSE, STF, STJ contra o governo. Ia falar que o governo estava manipulando as redes sociais. Mas como é o Sérgio Moro, cara, ninguém faz nada. Não é possível, não vale um mísero questionamento do que está acontecendo. Todos os dias, diversas pessoas falam: eu só estou recebendo recomendação do MBL, do antagonista e da Cruzoé. Tem algo muito estranho, pessoal. Muito estranho. Vocês estão entendendo isso daqui? É assim, o conto está empurrando à força conteúdo relativo a Sérgio Moro. Enfim, falando nele, uma pesquisa teve aí, né, da Data Veritas, falando que 86% dizem que o governo Lula foi corrupto. Fico triste que não é 100%. E 76% apoiam a Lava Jato. Aí Sérgio Moro fala o seguinte: 76% dos brasileiros aprovam a Lava Jato, que revolucionou o combate à corrupção no Brasil. Precisamos agora revolucionar a educação, a saúde e a economia. Revolução. 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 O que é o oposto do bem? O mal.
O oposto do claro é o escuro, né? O oposto do preto seria o branco. O oposto de direita, esquerda. Qual é o oposto de conservadorismo? Pensamento revolucionário. Conservador, revolução. Moro é um revolucionário. Ele quer revolucionar. Ele não está falando da boca para fora, não é porque ele acha uma palavra bonita. O Moro é um revolucionário. E eu vou te mostrar mais uma coisa que saiu aí ligado ao cercadinho do Sérgio Moro, né? Seus amiguinhos. A Elisa fala o seguinte, ó, esse sujeito acha que o povo brasileiro é burro e tenta a qualquer custo personificar a operação, como se ele fosse a Lava Jato. O brasileiro apoia e sempre apoiou a Operação Lava Jato, o que é bem diferente de apoiar o lavajatismo, que é um projeto de poder por parte aí de um grupinho. Se o brasileiro lhe apoia, ele estaria liderando as pesquisas com 76%. Isso não acontece. E aí, olha só. União Brasil estima que poderá tirar metade dos quadros do PSDB. O partido aí que o Moro tanto quer para apoiá-lo, por causa do fundão bilionário, estima aí que já nessa janela partidária, que iremos ver no ano que vem, motivadas inclusive pelo fundo partidário, alguns deputados, algumas pessoas que inclusive têm cargo de alguns partidos políticos, como o PSDB, podem migrar lá para a União Brasil. A União Brasil, partido que nasceu da fusão do DEM-PSL, deve ser formalizado em fevereiro. Estima-se que pode tirar até metade dos quadros do PSDB, atraindo parlamentares de todo o país que queiram aproveitar a brecha que a lei eleitoral abre para a migração, para uma legenda que está sendo criada. Mas a debandada não deve ser só nos legislativos. Um exemplo é o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. A cidade do interior de São Paulo é a maior prefeitura sob o comando do PSDB atualmente, mas não por muito tempo, já que Morando está perto de fechar com a União Brasil. Mudanças a nível partidário. Grave isso daí porque vai fazer sentido lá na frente. Vou trazer vários números das últimas décadas. E sobre a União Brasil você vê, né? Em flerte com Sérgio Moro, União Brasil garante compliance na tesouraria. Tudo agora é compliance. Com planos para colocar de pé até fevereiro, o partido resultante da fusão de democratas com o PSL e União Brasil tem feito importantes acenos no cortejo político ao ex-juiz Sérgio Moro, a quem cogita se aliar em 2022. O mais simbólico deles passa por ter a tesouraria, auditada periodicamente pela gigante do compliance, KPMG, Ernst Young e a Álvares de Marçal. Essa empresa, a própria Veja diz, ó, esta última é a mesma que contratou Sérgio Moro depois dele deixar o Ministério da Justiça de Bolsonaro. Já vem aí. Compliance, 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 compliance. Vai ser o partido do compliance, né? A fusão aí do poder. É a chapa do compliance, é a chapa do Sérgio Moro. Regras, regras, regras e mais regras. Não que tenha nenhum problema auditar. Pô, beleza, bacana. Mas você vê como são as coisas, né? A indústria do compliance é uma indústria bem lucrativa e só faz crescer. Cada vez mais, assim, não basta ser honesto. Tem que ter alguém para testar que você é honesto. Isso aqui só vai reforçando, né? Que esse tipo de movimentação é importante para a democracia. Inclusive servir de exemplo para outros partidos e cada vez mais reforçar a necessidade que o Brasil precisa de compliance, compliance, compliance. E tudo isso para quê? Para combater a corrupção, porque ele vai combater a corrupção com isso. Mas enfim. Aí quando eu falei para você que Sérgio Moro é revolucionário, eu não falei isso de forma aleatória. A gente já comentou sobre várias coisas que o Moro defende. Comentei bastante na semana passada, no vídeo do sábado, sobre o artigo que o Moro escreveu. No sábado passado. Foi sábado passado, porque agora foi Natal. Sábado passado o Moro escreveu um artigo na Cruzoé, a gente comentou sobre ele. O que o Moro estava defendendo, regras de compliance, SG, vários assuntos malucos. Nos últimos dias, nós comentamos sobre os 22 itens que um time de pensadores, que envolve aí desde Luciano Huck ao Paulo Artung, que está aí, o Armínio Fraga, que já está junto com o Sérgio Moro, a Ilona Zabó, o Daniel Gondeberg, várias outras pessoas, mostrando, né, o que eles pensam para o Brasil, o grande problema do que eles defendem. E agora o Paulo Artung aparece mais uma vez, agora com um livro. E esse aqui é um cara que é interessante. É uma figura bem interessante da política brasileira. Não vou falar que é controversa não, mas bem interessante. Olha só. Ex-governador Paulo Artung propõe em livro Refundação Política do Brasil. Gente, refundação é revolução. Ele não quer mudanças. Ele quer mudar tudo.
Ele quer fazer ele quer refundar, ele quer revolucionar a política brasileira. Os amigos do Sérgio Moro e o Moro defendem revolução. Vamos ver, né, o que ele fala. Quero trazer apenas 3 parágrafos da matéria da Folha de São Paulo. A matéria é longa, meio chata, mas tem 3 parágrafos que elucidam tudo o que está rolando. Olha só. A reinvenção depende de uma agenda ampla, que demandaria a participação de sucessivos governos. Resumindo em alguns tópicos: modernização do Estado e dos serviços públicos. O que é modernização do Estado? Eu não sei, mas já está aqui bem claro, né? Uma agenda ampla, ou seja, tem que mudar muita coisa. Mais atenção às demandas reais do cidadão. Beleza, concordo. Mas aí vem: oferta de educação que garanta a igualdade de oportunidades. Impossível. É impossível. Não tem igualdade. Não tem, porque as pessoas se esforçam de formas diferentes. E as pessoas possuem diferentes objetivos de vida. É impossível você igualar as oportunidades. Talvez fale o seguinte: não, que o aluno de escola pública tem as mesmas chances do aluno de escola particular, mas, gente, isso é impossível de acontecer também. Por um simples motivo que, assim, o ser humano é um ser falho. É um ser, às vezes, acomodado. E quando você tem um sistema a nível nacional que ele é gerido pelo governo, qualquer mudança nele demanda tempo. Você está lidando com um transatlântico. Então, se aparece um novo método de ensino, uma coisa nova, isso, aquilo, outro, leva muito mais tempo para se adequar do que uma escola particular. Então, assim, isso é impossível. Quando eu falo assim, oferta que garanta a igualdade de oportunidades, fica parecendo o seguinte: não, esse mesmo material aqui que as escolas particulares já vêm utilizando, que, quem sabe aí, são produzidos por alguns grupos, tipo, sei lá, Positivo. Eu não sei se hoje já produz, mas no passado estavam produzindo lá uns materiais didáticos, lá do Orel Visto, né? Inclusive amigo do Sérgio Moro do Podemos. Você vê o pessoal do Lema, todos pela educação. Quem sabe tentar trazer esses materiais, né, para a educação pública. Instaurar de vez a Base Nacional Comum Curricular, só aqueles assuntos bem complicados. Mas ainda, ó, valorização do meio ambiente e da economia verde. Toda vez que falar de economia verde, compre 1 quilo de carne e coma, porque eles vão tentar tirar a carne do seu prato. Mas não é tirar porque vai ficar caro, mas é porque, assim, proibido. Porque carne, você tem que entender o seguinte: é melhor você comer inseto. Inseto, sabe? Não impacta no clima, na mudança climática, no aquecimento global. O boi, sim, porque o boi bufa demais. Pode parecer maluquice, mas esse discurso existe. E continua. Ele quer uma reforma tão vasta, contudo, que só pode ser levada a cabo com uma nova visão de ação política, que se oponha ao voluntarismo e busque o diálogo amplificado e diversificado com a sociedade, que recupere aquela dimensão que pode ou não promover e sustentar, olha só, a liberdade como caminho em nossa eterna missão de inventar e reinventar a condição humana. Ele quer liberdade. Ele defende a liberdade para reinventar a condição humana. Bicho, deixa o ser humano quieto. Assim, o ser humano é o que ele é, o que ele nasceu. Toda vez que tentaram reinventar ou inventar a condição humana, deu errado. Antigamente a gente via, né? Homem e mulher. Estão reinventando. Não, esquece isso daí, agora é diferente. Arco-íris. Toda vez que alguém reinventa, dá errado. Mas são os amigos do Sérgio Moro. Embora não creia na total substituição dos partidos políticos, Paulo Hartung entende que novas lideranças devem florescer, sobretudo, em grupos de renovação, como Renova BR, do qual é conselheiro, Livres e o RAPS. Olha de onde ele acha que irão vir as mudanças. Todos esses grupos têm parceria com grandes empresários, como, por exemplo, o Lema. Eu dou o exemplo do Lema, porque o Lema fica bem fácil, né? Quando fala assim, Lema, já vem várias ideias, sabe, que andam de mãos dadas, que você fala, putz, não acredito. É isso daqui que os amigos do Sérgio Moro pensam. Inclusive, o Deltan Dallagnol traça como um dos seus objetivos políticos, que ele pretende desempenhar a partir de 2023, caso seja eleito, é trabalhar na formação política. Sendo político. Parece meio confuso, mas ele aí, né, ligado ao Renova BR, já incentivou as pessoas a se filiarem junto ao Renova, fazer os cursos diversas vezes, enfim. Olha o que essa turma anda pensando. Essa daí é a tal terceira via.
Que falando nela, o Amoedo se posicionou falando o seguinte, ó. Amoedo se diz pessimista com terceira via e entre Lula e Bolsonaro admite votar nulo. O Felipe Saldanha diz, ó, votar nulo beneficiará o PT e o Lula, assim como aconteceu no Chile, e nos levará em direção à ditadura socialista. Todos seremos vítimas dessa irresponsabilidade. E o Carluxo fala, não me diga, o voto Lulo se mostrando. E você vê que tem uma parte da direita super conservadora que você não vê ela criticando o Sérgio Moro, muito pelo contrário, fica bem caladinha, né? Às vezes até é capaz de fazer um aceno. Vi alguns dias, um dia desse aí, rolou um áudio de uma pessoa famosa da direita falando que Sérgio Moro é como se fosse um libertador. Falei, rapaz, libertador? Mas enfim, né? Não vou citar nomes para não gerar treta. Quem acompanha as coisas nas redes sociais sabe o que está rolando, principalmente no Twitter. Lá é onde está a confusão. E aí, vejam só. Bastidores. Após PSB e Solidariedade, PV tenta filiar Alckmin. Todos os partidos de esquerda querem o Tucano. Porque sabe que o Tucano é o social-democrata, né? Aquela esquerda que gosta de tomar banho. Pelo menos que a gente acha. Alckmin vê vice de Lula como grande troco que dará a João Dória, diz colunista. Isso aqui é bom para lembrar de uma coisa. João Dória só existe. Todo o caos que o estado de São Paulo vive e viveu, isso só existe por causa do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin foi o cara que pariu o Dória na política. É o padrinho político do Dória. Se você está insatisfeito com o estado de São Paulo, a culpa, em grande parte, é do Geraldo Alckmin. E o brasileiro não pode se esquecer disso. Cada comércio que o Dória fechou, o Alckmin tem participação. O Dória jamais entraria para a vida pública se não fosse pelo Alckmin. Agora ele quer dar o troco. Né? Agora fui surpreendido. Farinha do mesmo saco. Os dois. E olha só, o Alckmin nem assumiu publicamente que vai ser o vice de Lula e já está trabalhando para o Lula. Está trabalhando mesmo. Vocês que acompanham aqui o canal, a gente vem comentando sobre essas movimentações que envolvem PSD, PSB, PT, esses partidos todos, Visão 2022. E a gente já vem comentando há muito tempo que o PSB quer porque quer lançar o Márcio França para ser governador, né, como candidato ao governo do estado de São Paulo, apoiado pelo PT. Quer que o PT retire a candidatura do Haddad e venha com a candidatura única. E o que é que o Alckmin está fazendo? Já está trabalhando para o Lula para convencer o pessoal do PSB a aceitar que o Haddad que é o candidato. Cara, o Lula não vai desistir, aceita, não adianta, sabe? Ele vai manter a candidatura, é melhor. Eu sei que vocês querem muito Estado, eu sei que a chance talvez do Márcio França brilhar, mas gente, é muito mais importante vocês terem a vice-presidência. Então, esquece isso. Me aceita no PSB, sabe? Chuta a bunda do Márcio França, joga ele pra fora, esquece ele. Manda ele se candidatar a deputado no máximo, sabe? E vamos que vamos. O negócio é formar uma base forte pro Lula. Vamos abraçar o Lula, né? Para salvar a democracia brasileira contra os arroubos autoritários de Bolsonaro. Discreto como sempre, Geraldo Alckmin tem trabalhado para tentar convencer o PSB da inevitabilidade de o PT manter a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, algo que os socialistas até agora não admitem. E aí, como falei para vocês na introdução, tem ministro do Supremo que já está apostando na chapa. Até Alexandre de Moraes tem acompanhado de perto o namoro entre Lula e Geraldo Alckmin. E aposta no casamento, segundo relatam interlocutores do ministro. Vejam só como são as coisas. Vejam só. E olha isso daqui. Para a ala do Planalto, chapa Lula-Alckmin será soma de rejeições. Está muito aberto ainda o que vai ser as eleições de 2022. A gente até agora, a gente não está se deparando a uma simulação do cenário real. A imprensa, ela está fabricando um cenário para tentar fazer com que o Lula chegue o mais forte possível no início do pleito. É só matéria, elogiando o Lula, que o Lula é fantástico, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo outro. O Lula só aparece em local pré-agendado, pré-marcado, né? Tudo bem organizadinho, jantares, isso. Você nunca viu o Lula, até agora, no meio do povo. O tempo todo o PT fazendo questão de esconder o Lula. Até quando o Lula foi na praia, o governador botou a polícia para isolar o Lula da população.
Porque não pode aparecer até o momento nenhum vídeo do Lula sendo vaiado, sendo xingado pelo povo, o povo falando algumas verdades. Então, assim, tá muito cedo para falar e bater o martelo. Inclusive, as matérias que você na imprensa é o seguinte: Bolsonaro não tá derrotado, nenhum PT acredita nisso. Naquela matéria a gente comentou, deve ter umas 2, 3 semanas, o Omar esteve em contato com o Lula e o Omar falou que o Lula falou para ele que é melhor assim, bota o pé no chão, calma, não abraça esse discurso do já ganhou, que a gente vai levar no primeiro turno, que não é bem assim. Eleição só se vence no voto. Não confia no que a imprensa tá falando, né? O Omar tava empolgadão. E aí o Planalto, pelo menos parte dele, tá apostando que essa chapa Lula-Alckmin pode ser, assim, um tiro no pé. Porque por mais que tenha essa ideia de demonstrar que o Lula não é um cara radical, não é um cara centrado, diferente do José Alencar, que foi visto o Lula, o Alckmin é um cara que tem uma certa rejeição. E brasileiro, na verdade, eu acho que o ser humano como um todo não gosta de gente assim meio que trai os seus princípios. O Alckmin, assim, ele tá traindo a ele mesmo. Porque ele falava que o Lula era um corrupto, era o responsável pelo caos que o Brasil se encontrava, e agora não. Agora o Lula é um democrata, uma pessoa que ele admira, uma pessoa que ele está disposto a formar uma aliança, né? Isso tudo em nome de salvar o Brasil. Então, assim, algumas pessoas acham que essa chapa pode resultar em uma soma de rejeições. O Lula já está sendo rejeitado, não vai ganhar nenhum voto porque o Alckmin está, e ainda vai trazer a rejeição do Alckmin pro lado do Lula. Até 2022 tem muita água para rolar. Muita água para rolar. E uma das coisas que a gente também tem que observar nessas movimentações, um partido que uma parte dele quer se alinhar a Lula, mas tá meio comedido, só a gente vê o Renan Calheiros, o Lobão, o Jucá, um outro falando alguma coisa, que é o MDB. MDB do Nordeste pressiona para partido aderir a Lula até abril. Já querem aderir para apoiar o Lula no primeiro turno. Senadores, governadores e prefeitos do MDB do Nordeste têm pressionado o partido, caso Simone Tebet não decole até abril, que a sigla faça uma convenção para decidir sobre apoio a Lula já no primeiro turno. Renan Calheiros e outros senadores avaliam que não há espaço para entrar na vice de Lula, dado o rompimento dos dois partidos em 2016, mas dizem que a aliança competista é fundamental para definir os palanques na região. Querem colocar, né, os seus deputados para subir nos palanques dos governadores, os candidatos petistas, né, PCdoB, PSOL, PSB, que estarão por lá. E assim, inclusive, economizar, né? Porque uma vez que o governador, os candidatos ao governo já têm toda a sua estrutura, terão que rodar todo o estado, os deputados só fazem colar no barquinho, né, e rodar o estado junto. Tebet teria, portanto, o primeiro trimestre de 2022 para se mostrar viável, o que significaria para esse grupo passar dos 8%. Não vai rolar. Simone Tebet, meu Deus do céu, eu não vou nem discutir isso daí. E sobre a esquerda, antes da gente entrar aqui na questão de uma análise mais aprofundada, que acho que é a parte mais interessante do vídeo, no dia de ontem, estava lá o Nicolás Maduro, o amigo do Lula, celebrando o mal. O mal, lá do país do chefe do João Dória. E o Leandro Russo fala o seguinte, enquanto o Trump segue banido das redes, o Nicolás Maduro, ditador democrático da Venezuela, usa o Twitter para prestar homenagem ao um dos caras assim, mais confusos e controversos da história humana como um todo. Acho que pior do que o alemão lá, que tinha um bigodinho, que é o Mao. Responsável direto pelo óbito de dezenas de milhões de pessoas. São alguns milhões, são dezenas de milhões. O Leonardo Coutinho, inclusive, lembra, né, que o guarda-roupa do Maduro é bem informativo. Você vê que ele usa o mesmo tipo de roupa que o Mao gostava de utilizar. E o Hillel Neuer, não sei nem se diz o nome desse cara, ele tá dando RT, uma postagem lá que uma empresa de mídia lá dos comunistas postaram, né, celebrando o 28º aniversário do Mao, falando o seguinte, comemorar? Não, a gente não vai comemorar não. Vamos lembrar que o presidente Mao massacrou milhares de seus adversários políticos no início dos anos 30, exterminou centenas de milhares de proprietários no início dos anos 50, tirou a vida de 45 milhões de camponeses, isso por fome, no grande salto para frente. Você vê o mesmo discurso do Sérgio Moro, né?
A gente tem que fazer alguns sacrifícios no momento atual, tudo em prol de uma sociedade mais próspera no futuro. Em nome do futuro, temos que tomar decisões duras durante o presente. Ainda tirou a vida de muita gente na tal revolução cultural que aconteceu por lá. Isso é o que a esquerda defende. Mas tem gente que acha que votar nulo é a solução. E agora vamos começar a falar de uns temas interessantes. 2022, um ano que eu acho que vai ser ainda mais conturbado do que 2020, 2021 e 2019. Ontem eu me deparei sobre essa imagem aqui. É relativamente interessante, mas eu acho que a crítica ela não está sendo bem direcionada. O cara fala o seguinte, ó, oferta, né? Eu recebo 5 bilhões do fundo eleitoral, eu, Congresso, e você vai receber R$400 de auxílio e mais 15% de inflação. A troca não parece boa. Isso aqui aparentemente é uma crítica ao Congresso. Está se fazendo uma crítica ao Congresso. Mas qual o problema disso? Se a gente só reclama do Congresso, eu acho que a gente jamais vai conseguir resolver este problema. Por quê? A eleição, né, ela sempre aconteceu, assim, ao longo dos anos, com o apoio de diversas pessoas que confiam no candidato X, no candidato Y, no candidato Z. E tivemos algumas mudanças grandes no Brasil nos últimos anos. Um exemplo. Entenda quando surgiu o fundo eleitoral, o fundão e como funciona. O fundão ele nunca existiu. Ele veio existir a partir de 2017. E por que isso aconteceu? O fundo eleitoral, também conhecido como fundão, foi criado pelo Congresso em 2017, na esteira dos desdobramentos da Operação Lava Jato. O fundão é um dos frutos da Lava Jato. Porque a Lava Jato, ela também deu, né, o Sérgio Moro vários direcionamentos e regras de compliance para melhorar, né, e oxigenar a democracia brasileira. O fundão foi, assim, bancado com recursos públicos, ele foi uma alternativa que as siglas elaboraram para compensar a proibição de doações de pessoas jurídicas a campanhas, determinada em 2015 pelo Supremo. Não, pessoa jurídica não pode doar mais, só pessoa física. Aí me ficou meio complicado. Mas assim, a decisão da Corte de considerar doações de empresas inconstitucionais atendeu a uma ação movida pela OAB, segundo a qual o poder econômico influenciava a disputa eleitoral. De tese não está completamente errado. Só que o pessoal reclamava muito, esse dinheiro aí é abuso econômico, esse dinheiro aí gera corrupção, isso, aquilo, outro. Mas assim, em vez de você combater a corrupção, você combateu os problemas, você fechou a porta do financiamento. E, obviamente, a classe política iria ter que achar alguma forma de continuar se financiando. Então, enquanto não se discutir a volta do financiamento para políticos, e aí você colocar critérios, sabe? Critérios assim mais duros, você dificultar as possibilidades de desvio de recursos, de corrupção e tudo mais, enquanto isso não voltar, o fundão ele não vai diminuir. Gente, esse fundão, se já está de 5 bilhões, já está achando muito, eu não sei para 2024, as eleições municipais, mas para as eleições de 2026, ele vai aumentar. Não vai ser mais 4,9 bilhões, vai ser nada, mais de 5. Porque que a inflação aumentou, os serviços aumentaram, precisamos de mais. Isso aqui vai continuar aumentando. Isso aqui não vai parar enquanto não começar a se discutir, cara, a volta do financiamento de empresas, sabe, a participação da sociedade. Mas numa decisão do judiciário, a gente está vendo aí, né, um problema que foi criado. Mas enfim. E aí, olha só. Estou aqui com algumas tabelas no vídeo, vou mostrar aqui para vocês alguns números que são bem interessantes. Porque o fundão, pegando já aqui o próprio gancho no fundão, como vocês sabem, ele é proporcional à quantidade de deputados. E a política, ela está ficando cada vez mais difícil. De forma que os novos quadros que entram e ganham força são pessoas ou que possuem algum engajamento nas redes sociais, o que não garante que elas sejam pessoas capacitadas para exercer o cargo de deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, enfim, pessoas que têm notoriedade nas redes sociais, e aí por diversos motivos, ou o sistema atual político acaba por favorecer quem já está no partido.
Por quê? Porque tem um fundo. Então o fundo, ele vai dar dinheiro para a pessoa continuar fazendo campanha, continuar rodando estado e continuar tentando se eleger. E não adianta querer achar que as redes sociais, todo mundo acompanha as redes sociais, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo conhece os bons candidatos para o seu estado. Gente, isso é uma minoria das pessoas. Isso é uma minoria das pessoas. E quando você olha aqui o Brasil, nos últimos anos, você vê aqui que de 2002 para 2018, a gente teve uma mudança profunda no legislativo brasileiro. E para 2023, a gente pode esperar uma mudança ainda maior. O centro do poder, ele está meio que mudando de mãos. Não necessariamente ele está saindo da esquerda, mas ele está mudando de mãos. Quando a gente olha assim em 2002, o PT, ele tinha 91 deputados. O PT, ele quer voltar a ter 70 deputados. Se puder, o PT elege 300 se deixarem. Mas eles querem voltar. Qual um dos grandes focos do PT? A eleição do Lula. Segundo foco do PT, uma bancada na Câmara. Não é candidato para o Senado, não é candidato para o governo estadual. Câmara. Eles querem voltar a ter o poder. Aí você olha em 2002. O antigo PP já era um partido que tinha uma presença. Você vê ali, 49 deputados, que era PPB/PP. Você vê que o PMDB, na época, era um partido grande, 75 deputados. Aí você pula aqui para baixo também para o PFL, antigo DEM. Olha só olha esse daqui, ó. PMDB, DEM, PSDB. Olha esses números. Junto esses partidos, tinham mais de 200 deputados. Olha hoje o PSDB, 29. Olha o DEM, 29 também. E o MDB, 34. O poder que esses partidos um dia tiveram desapareceu, pelo menos assim, caiu pela metade. Pela metade. Esses partidos eles estão perdendo a identidade, você não sabe mais a diferença de quem é PMDB, quem é PSDB, quem é PFL, que agora é o DEM, agora é a União Brasil. Ao mesmo passo que alguns partidos vêm tendo uma queda, você vê como, por exemplo, o PSD do Kassab. Você vê que o Kassab, eu falo, gente, tem que prestar atenção no Kassab. Já surgiu em 2014, com 36, manteve mais ou menos quanto? 35, e agora vem em 2022, vem com tudo. Vem com tudo. Você vê aqui, o PSOL. Não tinha ninguém em 2002. 2006, 3. 2010, 3. 2014, aí sobe para 5. 2018 já dobrou, já tem 10 políticos. E a tendência do PSOL é ter ainda mais, porque o PSOL é um dos poucos partidos que realmente tem assim uma representação, tem uma agenda, tem uma identidade. As pessoas falam, pô, eu sei o que o PSOL defende. O que o PSOL defende é tudo que eu discordo. Outro grupo que é bem interessante de ver aqui, é o Republicanos. Não tinha ninguém em 2002, 2006 com 1, 2010, 8, 2014, 21, 2018, 30. É um partido que vem na crescente. A maioria dos deputados do Republicanos são evangélicos. Você vê que a participação dos evangélicos também vai crescendo, também vem se organizando. Você vê que todo um quadro, uma mudança. E agora que só temos fundo partidário, a tendência é de que cada vez mais isso daqui comece a funilar. A gente vê alguns partidos que verão seus quadros reduzirem ainda mais em 2022, enquanto os partidos têm a tendência de crescer e a gente começar a se encaminhar para um cenário de afunilamento. Cada vez menos partidos, não só pelas essas próprias questões ligadas a fundão, voto, deputados, disputas políticas, mas também por questões como cláusula de barreira. A cláusula de barreira vai fazer com que vários desses partidos desapareçam em 2023. Por quê? Se você não tem 2% dos votos válidos a nível nacional, pelo menos 11 deputados eleitos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, você não tem acesso ao fundo partidário, você não tem como manter o partido existindo. As eleições de 2022 vão mostrar, vão impactar nessa nova distribuição de forças do poder legislativo. Outra coisa que vai impactar muito o ano 2022 são alguns temas que serão julgados no âmbito do judiciário. Porque são temas que são, assim, relativamente tensos, irão gerar debate, irão gerar matérias na imprensa, onde deputados tentarão tirar vantagem,
políticos como um todo tentarão tirar vantagens, outros políticos tentarão jogar casca de banana, atacar seus adversários com os temas que serão discutidos. Enfim, vai ser aquele caos. Vocês já acompanharam aí vários julgamentos. E vejam só alguns. Já em fevereiro, temos aqui a DI 7021, vai ser relatada pelo Barroso, que diz respeito à federação partidária. Se vai, se não vai. O que foi que aconteceu? No presente momento, o ministro suspendeu o trecho da Lei dos Partidos Políticos, inserido pela Lei número 14.208/21, que permitia às federações se constituírem até a data final do período de convenções partidárias, cerca de 2 meses antes das eleições. Até o momento, eles têm que decidir, se não me engano, 6 meses antes. 6 meses antes. Então você está tirando o tempo de articulação política. Quem quer se unir vai ter que se unir 6 meses antes. A gente vai ter esse julgamento em fevereiro. Se ficar do jeito que está, a política vai ter que ser resolvida mais rápida. Se não, a gente vai ver o ano aí. Essa treta que a gente vem acompanhando aí do Alckmin, essa beriguinha, Alckmin, PSB, PSD, aí entra Paleno da Força, aí entra PV e tudo mais. Isso daí vai ficar se protelando ao longo de todo o ano, gerando várias matérias na imprensa, várias notinhas, e tititi, tá, enfim. 9 de fevereiro também, já no início do ano, Barroso vai relatar várias coisas relativa a liminar que suspendeu aí a portaria do Ministério do Trabalho, que versa aí sobre a questão da obrigatoriedade dos funcionários, das empresas exigindo dos funcionários a apresentação do passaporte. E aí? Vai ou não vai? O que a STF vai julgar? Vai ser obrigado, não vai? E isso daqui pode gerar uma confusão grande. Eu não preciso nem explicar o porquê. Ano que vem também tem essa daqui, ó. Vai questionar a exigência da apresentação do passaporte para, quem chega ao Brasil. Não só o comprovante, como também o teste. Vai precisar, não vai precisar. Isso daqui tem um impacto menor. O de cima pode levar várias pessoas a serem demitidas. Não preciso explicar muito. Outro tema. Rachadinhas. É crime ou não é? Precisa explicar porque rachadinha pode dar uma confusão gigante. Mas gigante. Relator, ministro Barroso. Outra pauta. Essa daqui vale a pena destacar umas coisinhas que eu trouxe aqui, ó. Vai ser levado para o plenário do Supremo, relatado pelo Barroso também, um ADI, que quem entrou foi o PSOL, ele questiona a lei estadual que autoriza a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI, do Rio de Janeiro. Uma das coisas que vai empaquetar nas eleições de 2022 é a economia. Acho que todos vocês sabem disso, ninguém assim questiona, todos acreditam. Acho que não, cara, espero que dê tempo de falar do governo Bolsonaro, tem muita coisa para falar. A gente sabe que a economia vai impactar. A gente sabe que obras, construção civil, movimenta a economia, movimenta de forma intensa. E olha só isso daqui. Isso daqui não tem a ver com a questão do PSOL. A questão do PSOL é de anos atrás. Mas só para você ter aqui um vislumbre. Eles não querem privatizar a SEDAI. Olha essa primeira matéria. Vitrine do novo marco de saneamento. Leilão da SEDAI arrecada 22,6 bilhões. Mal começou o marco. 22,6 bilhões. 30 de abril desse ano. E do ano passado, para você entender por que alguns políticos são tão contrários, não só pelo critério econômico, né, por a economia ela pode avançar, e é bom ver isso daí porque ano que vem eles vão trabalhar com afinco para ter certeza que a economia do Brasil não vai melhorar, porque se a economia melhora, vai ser bom para Bolsonaro, então a esquerda vai jogar contra. E você pode ver aqui, ó, em 2020, Bolsonaro sancionou o marco do saneamento, mas Bolsonaro vetou renovação por mais 30 anos de contratos estatais. Bolsonaro vetou o texto de um artigo que daria sobrevida aos contratos das empresas estaduais públicas de saneamento, apesar de um apelo feito pelos governadores na noite da terça, dia 14, de 14 de julho do ano passado. O trecho barrado por Bolsonaro autorizava que as estatais renovassem por mais 30 anos os contratos de programa sem licitação, atuais e vencidos, desde que isso ocorresse até março de 2022. E com a justificativa do governo é que, se isso acontecer, eles vão renovar por mais 30 anos, a gente não ia conseguir vender mais nenhuma dessas empresas, o marco do saneamento não ia sair do papel pelos próximos 30 anos. Empresa estatal
às vezes é utilizada como cabide de emprego. Você coloca alguém lá que trabalha na empresa e vai lá, leva água para a comunidade, e quando levar, fala, ó, isso aqui foi graças a fulano de tal, cicrano, beltrano, e acaba servindo como cabo eleitoral. Precisa se aprofundar? Eu acho que não, né? Todo mundo já entendeu. Ano que vem também teremos julgamento sobre imposto sobre grandes fortunas. Era do Marco Aurélio, vai cair na mão do Mendonça. O Fachin vai relatar, isso aqui nessa data marcada, linguagem neutra. Linguagem neutra. Um julgamento que eu realmente queria ver, eu acho que poderia movimentar bem o Brasil, e esse aqui eu acho que ele poderia, não sei, acho que ele poderia prejudicar a galera do Lula, é a denúncia contra o quadrilhão do MDB, que envolve o Renan Calheiros, Romero Jucá, Edson Lobão, Valdir Raupp e Jader Barbalho. Seria bom ver esse julgamento acontecendo ano que vem. E ainda vamos ter aí, né, um julgamento sobre o Collor, ação penal sobre rachadinhas. Também não preciso. Tá fácil de entender. Olha só isso daqui. Outro tema que deve acontecer no ano que vem, que inclusive deve ter participação do Judiciário. No Congresso, vão discutir, vamos ter a CPMI das fake news, que eu acho que vai ser utilizada politicamente para perseguir adversários. Tem a PL 2630 e tá aqui o discurso da imprensa como um todo, ó, fake news sobre presidenciáveis proliferam nas redes e desafiam justiça eleitoral para 2022. E é uma matéria que não só atacando o Bolsonaro, não, tá defendendo o Bolsonaro, né? É aquela típica matéria para reforçar que a justiça eleitoral vai ter que trabalhar com mais afinco, com mais vontade, para tentar acabar com a desinformação, esse problema tão grande que assola o Brasil, as fake news. Isso não é aleatório. Inclusive você vê isso daqui, ó. Mais da metade dos brasileiros consideram política pouco importante. Poucas pessoas acompanham. E das que aconteceu o seguinte, ó, a TV aberta e sites são os meios de informação mais usados por 57% e 47% dos entrevistados, respectivamente. A gente está falando de homens e mulheres, talvez. Então, você vê. Cada vez mais a TV e sites vão caindo. Eles estão utilizando as redes sociais. Por isso que precisa, né, de um sistema de controle das redes. Porque só a TV e os sites, né, de jornais é que tem informação que presta. Esqueça as redes sociais, esqueça o WhatsApp. Outro tema que não cai no Supremo, mas pode impactar nas eleições de 2022, que vai valer a pena observar. Aqui já temos um prelúdio. Ação de Lula contra Deltan por PowerPoint deve ser analisado no STJ em fevereiro. Mais uma coisa em fevereiro. O ano já vai começar eletrizante. Em fevereiro também já volta a CPMI das fake news. Pelo menos é o planejamento do Ângelo Coronel. Tudo isso nos aguarda em 2022. Senado, para o ano que vem, privatização dos Correios. Fundo de estabilização de combustíveis. Será que eles vão querer resolver, tentar baratear o preço dos combustíveis para o povo? Uma medida que pode auxiliar Bolsonaro, né? Ser boa para ele. Licenciamento ambiental. Regularização fundiária, uma medida que inclusive pode criar problemas se não for para frente, né? O agro pode ficar bem satisfeito, o agro que apoia Bolsonaro. Debêntures da infraestrutura, também é responsável por destravar a economia brasileira. Isso aqui são dos principais projetos que serão discutidos no âmbito do Senado no ano que vem. Será que vai à frente? Não vai? Todos os assuntos. Isso aqui impacta as eleições. Em abril, nós podemos ver uma grande debandada no governo. Por quê? Porque os ministros possivelmente serão candidatos. Tá aqui uma lista, não vou ler o que eles podem disputar, mas você vê, ó. O Mourão não vai sair porque é o vice, mas Ciro Nogueira pode sair, Anderson Torres, Tarcísio, Tereza Cristina, João Roma, Marcelo Queiroga, Fábio Faria, Gilson Machado, Rogério Marinho, Damares, Onyx e a Flávia Arruda. E aí são novas pessoas. Aí vem novos ministros. Aí vai ser aquele caos. A imprensa gritando, esperneando, falando isso daqui, aquilo outro. Vocês já sabem. Parte da direita jogando pedra em Bolsonaro pelos nomes escolhidos. Alguns temas devem rondar também as eleições de 2022. Lava Jato, redes sociais, imprensa, renovação, partidos, reeleição, Banco Central, polarização. Isso aqui é um material que quem produziu foi o Arco Advice. É um pessoal que normalmente manda bem, fiz questão de trazer, vejam só.
Lava Jato, segundo eles, foi decisivo para as eleições de 2018. Já em 2022, a Lava Jato pode aí que seja relevante por alavancar a candidatura de Moro. Talvez sim, talvez não. Redes sociais. Foi decisiva para alavancar Bolsonaro. Em 2022, eles já esperam que vai ser mais regulada pelo TSE e autorregulada pelas plataformas. Importante, mas menos decisiva do que em 2018. Imprensa, importante, mas não decisiva. 2022, mais relevante por conta da simbiose com as redes sociais. E tudo que a imprensa vem fazendo, né? As fact-checkers e tudo mais. Renovação. Em 2018, foi relevante para impulsionar novas candidaturas. 2022 prossegue relevante, mas perde espaço pelo controle político dos partidos. Partidos foram estruturados pela Lava Jato, não foram decisivos. 2022 um pouco mais relevante, tanto pela estrutura quanto pelos recursos. Serão os grandes financiadores de campanha. Reeleição, Michel Temer não disputou. Bolsonaro vem para disputar e tem a máquina na mão. Banco Central tinha autonomia relativa, agora possui autonomia total. Polarização consolidou-se com disputa entre PT e Bolsonaro. 2022 seguem algumas dúvidas sobre a viabilidade de uma terceira via. Analistas veem fratura do presidencialismo de coalizão. Não adianta mais deputado manter fiel à legenda, pois o retorno não vem do líder partidário, mas do presidente da Câmara. As maiorias partidariamente orientadas agora são cíclicas. Perde-se a estabilidade, as incertezas são enormes. O presidente dançou e os deputados individuais também. O fim das coligações nas eleições proporcionais e as federações partidárias vão permitir que tenhamos bancadas mais robustas e diminuir o número exagerado de partidos que prejudica o debate em vez de ajudá-lo. Eu li tudo para comentar, para ser mais rápido, ainda quero comentar algumas coisas, vejam só. O tal do orçamento secreto, que eles adoram usar esse nome para criticar Bolsonaro, mas se chama emendas de relator, as RP9, eles hoje, basicamente hoje o Congresso tem 50% do orçamento. É o próprio Congresso que decide. E isso cabe, a maior parte do tempo, aos presidentes, lá presidente da Câmara, principalmente. E por que eu fiz questão de trazer isso daqui? Hoje, já se discute quem vai ser o próximo presidente da Câmara. Já está certo que o Lira vem para a reeleição, certo? E assim, o grupo de Bolsonaro vai estar apoiando o Lira. A esquerda já tem um candidato. A esquerda, assim, já tem alguns candidatos. Já está sendo discutido. O presidente da Câmara agora, ele não é só mais o cara que vai ter na mão o poder de implodir o presidente da República através do impeachment. Ele também agora tem o poder do orçamento. Qual deputado recebe, qual deputado deixa de receber. Então, as relações políticas elas também estão mudando. Cada vez mais, a gente encontra um país onde a distribuição do poder está pulverizada. Por um lado é bom, por outro lado também traz um monte de problema na hora de conversar. Em 2022, a gente deve ver muito choro por causa desse orçamento. Muito choro, aí depois isso, aquilo, outro. E quem pegar o país em 2023 vai pegar um país ainda mais ingovernável. Tanto que você vê que o Baleia Rossi vê aqui, né, a vantagem do fim da coligação e federação, que é para quê? Para ter menos partidos. Ele, enquanto dono do MDB, ele tem certeza que o MDB não vai desaparecer, então ele está feliz da vida. Vai ficar com um partido, ele vai voltar a ter o poder que hoje os partidos estão perdendo. Não vou comentar isso aqui hoje não, eu quero comentar, isso aqui também não vou comentar hoje. Algumas notícias boas para a gente fechar o vídeo. Olha só. Preço médio da gasolina comum cai pela quinta semana consecutiva. Quinta semana que o preço da gasolina vem caindo. Dados do CAGED. 324 mil novos empregos gerados em novembro de 2021. Desde janeiro de 2019, quando assumimos, o saldo, que é o saldo mesmo positivo, ultrapassa 3 milhões. PS, ainda vivemos as consequências do fique em casa, que a economia a gente vê depois. Quem cria emprego é a iniciativa privada. O governo contribui da seguinte forma: Lei da Liberdade Econômica, revogação de decretos e portarias, simplificação das normas regulatórias, Pronamp e BEM e várias outras coisas, e marcou alguns ministérios. Mais de 1 milhão de armas estão em poder de civis, aumento de 65% desde 2018. O governo Bolsonaro fazendo várias mudanças. Auxílio emergencial está vindo aí. Isso aqui eu quero comentar depois. Isso aqui também depois. Eu quero comentar isso aqui para chegar ao fim do vídeo. Olha só. O governo recebeu 64 pedidos de autorizações ferroviárias. Isso aconteceu em um dia, depois da sanção do Marco Legal das Ferrovias. Que o Congresso estava jogando contra, né? Principalmente o Pacheco. Um dia depois de sancionado, 64 pedidos.
Já são 180 bilhões de reais de investimento projetados, mais de 20 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura em 2021. Em um dia. Ah, mas como foi possível isso tudo em um único dia? Sabe por quê? Porque, apesar da sanção ser recente, as empresas conseguiram dar entrada nos pedidos por meio da medida provisória 1065 de 2021, em vigor desde 30 de agosto. Então, assim, o Brasil está na rota de começar a tomar atração e começar a crescer. Você tem de um lado, né, toda uma turma, e você tem Bolsonaro. Se essa imagem aqui não tá bom, porque aqui, tá botando um monte de gente, blá blá blá, isso não vale. Que é uma imagem real do Brasil. Hoje eu vi uma imagem que para mim é perfeita. A diferença entre esquerda e direita. Já pegando um gancho com o marco das ferrovias. Você tem que ir à direita, o asfalto, você tem que ir à esquerda. Isso aqui foi que o governo petista entregou ao longo de 13 anos. Mas o Temer e tudo mais, PSDB. Nunca foi tão fácil de escolher um presidente, mas tem gente que ainda está nessa ideia de até votar nulo. Enfim, passou um pouquinho de hora, tinha que comentar algumas coisas, outra a gente comenta amanhã. Acho que deu para pegar uma visão dos inúmeros problemas que já iremos começar a enfrentar no início do ano que vem. Janeiro é um período de recesso na política, mas como é ano de eleição, as coisas tendem a ser mais movimentadas. Enfim, ficamos por aqui. Dá aquela curtida e compartilhada. Não vai cair teu braço, né? Me ajuda. Se você gosta do meu trabalho, considere me apoiar ou se tornando membro do canal ou pelo Patreon. O link tá na descrição. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!